Botafogo venceu Sim. 2 vezes o Internacional com esse resultado de hoje. Acho que isso conta muito mais o que é esse Botafogo, que está muito próximo do título brasileiro, se a gente pensar que ele precisa de um empate contra um adversário que não vem jogando bem e não tem conseguido ganhar jogos. E fora de casa, em especial, tem rendido muito mal. Acho que o Botafogo é claramente muito favorito para ser campeão. O campeonato está aberto, o Estevão deixou o campeonato aberto, mas o Botafogo é bastante favorito. Bom, rapaziada, então mais uma vitória do Botafogo aí, né? E com essa vitória aí, o Botafogo ficou muito perto aí de ganhar o seu Brasileirão. Depois de ter ganhado a Libertadores aí, né? Agora parece que o trauma de 2023 tá indo embora. Com o gol do Savarino aí, foi um golaço, inclusive. O Botafogo colocou a mão na taça. Se vencer o São Paulo, é campeão brasileiro, ou até mesmo o empate já garante a taça. Mas enfim, esse cara aqui fez um golaço hoje. E vamos tá vendo aqui agora a troca de passes aí pra tá vendo o que a imprensa aqui achou sobre essa partida. É isso aí, Luiz. Intrépida Lédio Carmona. Por favor, não confunda, hein? Valeu, Luiz, que transmitiu essa vitória do Botafogo, mais uma no Campeonato Brasileiro. 1-0 sobre o ótimo Internacional lá no Beira-Rio, com um grande público. O Inter termina o campeonato com uma grande campanha, saiu aplaudido pela sua torcida, ainda tem a última rodada, mas já não há mais o que disputar em termos de Campeonato Brasileiro, ao contrário do Botafogo, que vai para a última rodada no Newton Santos contra o São Paulo, precisando de um empate. Empate contra o São Paulo, domingo, 4 da tarde, garante o título brasileiro ao Botafogo. Ao Palmeiras, resta torcer pelo rival São Paulo contra o Botafogo e fazer o seu papel contra o Fluminense no Allianz Parque. Em termos de título, é isso que resta. Lembrando que o Juventude hoje, com a vitória sobre o São Paulo, escapou matematicamente do rebaixamento e temos 2 vagas em aberto apenas para a Série B do ano que vem, né? Duas vagas ainda em disputa, certo? Bragantino e Criciúma são os 17º e 18º colocados. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro ainda tem possibilidade matemática de ser rebaixado e Fluminense disputam para não cair. E o Corinthians, com os resultados de hoje, o Corinthians está classificado para a fase eliminatória da Libertadores, certo? Bahia e Cruzeiro disputam a última vaga. É isso aí, daqui a pouco eu vou falar com Carlos Eduardo Mansur, com o Alex. Convido vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Tá aí na sua tela, hashtag Troca de Passes. Vá lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente. Carlos Eduardo Mansur. Parecia que o campeonato ia terminar hoje, mas esse Palmeiras vai até o fim, ele não dá nada de graça pra ninguém, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Na verdade, o campeonato do Palmeiras, ele se divide em um campeonato com e sem Estevão também, né? É verdade. A influência que ele tem no fato do Palmeiras ainda estar no encalço do Botafogo, ela é muito grande, muito grande. Em momentos que o Palmeiras não conseguiu o rendimento, ele resolveu muitas situações. Hoje o Palmeiras criou demais, inclusive, o 1-1 que ia até os 44 do primeiro tempo não contava bem o que era o jogo. O Palmeiras foi muito melhor time do que o Cruzeiro. O Cássio fez algumas defesas muito difíceis, mas do outro lado tem um Botafogo que foi capaz de resolver um enorme problema que ele teve diante de si, né? O Botafogo não conseguiu jogar diante de um Inter muito forte. É difícil a gente analisar até que ponto foi uma questão física, foi uma questão mental, foi um efeito da sequência que o Botafogo teve, de enorme desgaste desde a final do último sábado, que a gente pode analisar o jogo que a gente viu no campo. Nesse jogo, o Botafogo teve muita dificuldade diante de um adversário muito forte. Como se não bastassem toda a exigência que o Botafogo teve nos últimos dias, teve um Inter que é muito forte. Agora, com essa vitória de hoje, tem uma situação que gol, né, Mansur? A gente está vendo o gol do Almada, o gol do Savarino. O passe do Almada, um chute de primeira, né? Tem alguns detalhes depois, pra gente analisar. Lembra até um gol do Zidane. É claro que o gol do Zidane foi mais bonito. Tá falando da final da Champions? No gol da final da Champions. Canhota? Contra a Juventus, né? Não. Vou lembrar já. Ele pega um voleio do mesmo lugar, mais ou menos, só que a bola vai no outro canto, né? Um chute espetacular, o Savarino faz um golaço. Leverkusen. Bayer Leverkusen, exatamente. Bom, só um detalhe com essa vitória, porque eu acho que o que retrata... O Botafogo, que está a 1 ponto de ser campeão, ele é muito mais retratado pela campanha do que pelo jogo de hoje. O jogo de hoje tinha uma série de circunstâncias que o Botafogo precisava sobreviver a elas. Hoje, quem é o segundo colocado do campeonato? Palmeiras. O Botafogo venceu 2 vezes o Palmeiras. O terceiro colocado é o Flamengo. O Botafogo venceu 2 vezes o Flamengo. E o quarto colocado do campeonato, que é o Internacional, o Botafogo venceu 2 vezes o Internacional com esse resultado de hoje.
Acho que isso conta muito mais o que é esse Botafogo, que está muito próximo do título brasileiro, se a gente pensar que ele precisa de um empate contra um adversário que não vem jogando bem e não tem conseguido ganhar jogos. E fora de casa, em especial, tem rendido muito mal. Acho que o Botafogo é claramente muito favorito para ser campeão. O campeonato está aberto, o Estevão deixou o campeonato aberto, mas o Botafogo é bastante favorito. Ao contrário do Palmeiras, que a gente falou aqui recentemente que o Palmeiras não estava conseguindo vencer no campeonato adversários do G4, né? O Palmeiras não venceu nenhum jogo, não foi essa a estatística que eu dei aquele dia? Dos primeiros colocados. Dos primeiros 4 colocados, o Palmeiras não conseguiu nem vencer nenhum dos 8 jogos que fez até aqui no Brasileirão. Tá muito aí a diferença também, que hoje é favorável ao Botafogo. E outra coisa que o Botafogo pode conseguir, se vencer o São Paulo na última rodada, para enterrar de vez todos os assuntos sobre 2023, além de ser campeão brasileiro, ele vai ter feito um campeonato extremamente parecido entre o primeiro e segundo turno. Se no ano passado ele fez a melhor campanha, uma campanha histórica no primeiro turno e uma das piores campanhas do retorno, ele tem 40 pontos no primeiro turno desse ano, chegou hoje a 36, se ganhar o jogo, chega a 39 no segundo turno. Faz 2 campanhas muito parecidas. O que é bom. E veja você, Alex, o Palmeiras chegou a 73 pontos, já fez uma pontuação maior do que a do ano passado, quando ele foi campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro em 2023 com 70 pontos. Ele já tem 3 pontos a mais, com ainda 3 para disputar na última rodada. Só que tem um Botafogo que ainda foi melhor do que ele, Alex. Boa noite, até aqui pelo menos. Boa noite, Felipe, Mansur e todo mundo que está em casa. E esse jogo de hoje, essa vitória de hoje, também é o que faz ele mesmo, Botafogo, valorizar essa campanha e faz com que o Palmeiras também, que vem valorizando esse possível título nessa última rodada, né? Porque ele segue nessa luta, segue nessa briga. E o Botafogo ele vem realmente mostrando um nível de futebol, de resiliência, de competência, que esse jogo envolve-se tudo, emocionalmente, fisicamente, mas fisicamente hoje ele sofreu realmente bastante, isso aí é óbvio que não é... O que já era imaginável até, né, Alex? Pela a gente não sabia pela conquista quanto, do né? título. O desgaste do jogo na Argentina, né? Você jogar 103 minutos, você 101. falou? 101 minutos com um jogador a menos, né, Alex? E outra, fora o que emocionalmente isso. Te exige, né? Então hoje realmente não era um bom adversário para o Botafogo enfrentar hoje, da maneira do Inter. O Inter tentou e valorizou essa vitória ainda mais do Botafogo, mas é um final de campeonato entre esses dois espetacular, né, cara? Vai ficar para a última rodada. O Botafogo, se ele não tomar gol, é campeão. Então, por isso, essa vitória de hoje acaba sendo super importante, mesmo com o Palmeiras tendo adiado esse título agora. Nossa equipe está se preparando lá, Mansu. Enquanto isso, vamos fazer a análise tática aí do gol do Botafogo, não é tem alguns detalhes interessantes do gol. Aqui a imagem está parada na hora que o Almada vai partir para a cobrança, só para a gente mostrar como é que o Botafogo se organiza. Ele coloca 3 jogadores na entrada da área. Aqui o Savarino, né? São 3 jogadores na entrada da área. Vou apagar para o lance inicial. Estão aqui eles indicados. E aqui só um jogador do Inter para fazer a marcação, né? Até porque dentro da área o Inter faz uma marcação mista. Marcação mista. Tem alguns você tem aqui, ó, na zona que não vão mexer, aqui né? Uma marcação individual, aqui uma marcação mais individual e outros defendendo o espaço. E aí o importante desses jogadores do Botafogo lá, eles chamando a atenção, né, nos movimentos, enfim. Aqui tem quando vai sair a batida do Almada, a gente vai notar o Alex Telles moveu, levou o Tabata com ele. Só que leva o Bruno Henrique, que é o jogador que estava marcando o primeiro pau, também para lá. Que é o normal, né? É o que teria que ser. E deixando 2 jogadores que vão ficar sem marcação na entrada da área. Normalmente esse movimento gera o quê? Que esses jogadores de defesa, algum deles pelo menos, faça um movimento para a entrada da área para fazer a marcação. Só que o que vai acontecer? O movimento do Marlon Freitas ao contrário. Porque ele vai chamar a atenção dos homens do Inter, que em tese poderiam fazer essa saída, e assim vai isolar o Savarino. E além disso, a bola volta no Almada, e aí você já não tem a certeza de que o cruzamento vai vir de uma posição mais aberta, né? Sim. Ó, a movimentação do Marlon Freitas. Totalmente treinado, combinado e bem executado. Se abre o espaço. É isso, ficou bom esse desenho aí, hein, cara? Aí o Almada vai encontrar o Savarino, e aí quando a marcação tenta chegar já não é mais. Isso, mas é muito trabalhada a jogada. É muito trabalhada, a evolução do Piero aí. Bonito, hein, cara? Você viu? Estão investindo. Você sabe que o Caio lá dentro fez um bom trabalho. Mas é legal, né? Porque fica bem claro de entender a coisa, a leitura perfeita. Muito bem montada, né? Muito bem montada. E ali que você falou de alguém sair, do jeito que estava composto, ele já não tinha como sair. Né? Podia ter tido essa leitura
leitura de falar, poxa vida, você vai sair lá, aquele cara que estava agarrando o Adrielson, um exemplo, se fosse o Bernabé, alguém da defesa podia falar, porque eles estavam com 4 ali, né? Podia falar, então sai lá antes. E quando o Marlon parte, a sensação é que o cruzamento vai ser para pegar ele na corrida, né? Porque ele vai, ele em tese gera vantagem para ele, se ele está acelerando para ele saltar numa bola aérea. E normalmente acontece assim, ó, num primeiro momento nós vamos fazer essa jogada, ou na primeira ou na segunda bola. Vai na primeira, você faz o gol do jeito que é decidido. Uma jogada para premiar o ótimo trabalho de Arthur Jorge e toda a comissão técnica do Botafogo. E o grande ano do Savarino, ao longo do ano. E a execução deles é impressionante. Exato, né? E ao longo de todo o ano tem feito um trabalho espetacular. O Savarino chega ao Botafogo por 2,7 milhões de dólares, o que na realidade atual, e o rendimento dele é absolutamente espetacular. Vamos fazer o seguinte, então, vamos conversar também com o Luiz Carlos Júnior, o intrépido Lédio Carmona e o meu camisa 11, Ricardinho, né? Que estiveram lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, para conversar com a gente aqui no Troca de Passes. Luiz, o Botafogo fez o que a torcida imaginava, né? Porque era importante chegar a essa última rodada, em caso de vitória do Palmeiras, como aconteceu, precisando pelo menos de um empate dentro de casa contra o São Paulo, para não ter dependência do Palmeiras nessa rodada de número 38. Luiz, bem-vindos, meus amigos. Fala, Felipe. Alex, eu tenho que te falar uma coisa. Quando a gente chegou aqui, estava passando no Premier um jogo antigo do Botafogo com o Internacional e você estava em campo. E não jogou bem não, hein, Alex? Não, eu devo ter feito gol, aí eu fazia sempre. Que modéstia, hein? Bom, aqui é isso. O Botafogo se esperou, um Botafogo muito cansado fisicamente, talvez até não tão concentrado assim em função da grande conquista de sábado, da intensa comemoração, mas o Botafogo fez o que precisava fazer. Jogou contra um adversário duríssimo, um Beira-Rio muito cheio, finalizou menos, mas venceu, conquistando os 3 pontos que precisava para poder empatar com o São Paulo na última rodada. Dom Carmo, o intrépido. O jogo foi legal, Lédio? Olá, amigos. O jogo foi ótimo. Os jogos que envolvem Botafogo e Internacional nesse campeonato normalmente são bons, né? Que são 2 times muito bem treinados, que jogam para frente, tem criatividade, tem jogadas bem trabalhadas taticamente, como o Mansur já mostrou aí no gol do Savarino. Então, dificilmente você vai ver um jogo entre Botafogo e Internacional. Do primeiro turno no Newton Santos, eu trabalhei também, foi 1-0 Botafogo. Também foi um grande jogo. Então, eu já esperava um grande jogo. Agora, eu não esperava que o Botafogo jogasse tão abaixo. Eu sabia que o Botafogo teria dificuldade, mas teve mais do que eu imaginava. Não que seja algo totalmente fora do normal o Botafogo vencer, mas o Botafogo venceu um jogo que ele teve muita dificuldade de se impor. Foi muito diferente do que ele costuma mostrar. E o Mansur e o próprio Alex já disseram também, totalmente normal. O time está desgastado, está voltando de uma decisão de Libertadores, de comemoração, de festividade, treinou quase nada para esse jogo de hoje. Está com ansiedade de ganhar mais um título e jogou contra o melhor time do segundo turno. Agora que divide a liderança do segundo turno com o Palmeiras. Inter e Palmeiras tem 37 pontos e o Botafogo tem 36. E o Inter jogou bem. O Inter perdeu 2 jogos jogando bem. Jogou mal o primeiro tempo contra o Flamengo no Maracanã, mas jogou muito bem no segundo. Hoje perdeu o jogo jogando muito bem nos 2 tempos. É um grande time. Eu até comentei aqui no nosso pré-jogo. Se o Inter melhorar um pouquinho mais o elenco, para ano que vem ele pode disputar o título. Do jeito que está, eu acho que ainda precisa remar um pouquinho mais contra a grana do Botafogo, do Flamengo e do Palmeiras. Mas é difícil vencer o Inter. E o Botafogo venceu. E muito bem lembrado pelo Mansur. O Botafogo venceu 2 vezes o Palmeiras, 2 vezes o Flamengo e 2 vezes o Internacional. Isso não é para qualquer um, não. Isso é coisa de time campeão. E um Internacional hoje sem Alan Patrick. Camisa 11, Ricardinho. Vai que é tua, Ricardo. Um abraço a todos do estúdio lá do Troca. Sem dúvida nenhuma que o Internacional ele conseguiu fazer sim um bom jogo. Eu acho que foi um jogo equilibrado, um jogo onde o Inter teve algumas chances, bola na trave, quando precisou o Gatito teve a sua intervenção. Acho que faltou um pouquinho mais de capricho, né, e até de qualidade para as finalizações. Acho que a construção do Inter teve muito volume, mas a ausência do Alan Patrick foi sentida. Primeiro porque ele é um grande jogador e porque ele
tem feito a diferença nesse meio-campo do Inter. Um jogador criativo, que constrói as jogadas, que é cerebral, que coloca os atacantes em condições, que clareia as jogadas, enfim, que dá ritmo a esse time. Hoje, na ausência dele, o Inter sentiu sim a sua falta, mas não deixou de fazer um bom jogo. Acho que o Inter conseguiu ser melhor que o Botafogo no jogo, apesar do Botafogo começar, como o Led falou, o jogo com um golaço do Savarino, um gol bem trabalhado. Mas o Botafogo, desgastado, não jogou o que poderia ter jogado abaixo, mas eu acho que o resultado é que foi o mais importante. Tem jogos, e principalmente o de hoje, se tratando de Botafogo, que o resultado era mais importante do que qualquer tipo de atuação. E acho que nesse sentido o Botafogo se superou. Teve uma defesa que rebateu todas as bolas, principalmente as bolas aéreas, os cruzamentos. Poucas vezes o Inter conseguiu finalizar nesses cruzamentos. A bola vinha muito viajada, tanto o Barbosa quanto o Adrielson rebatiam as bolas. O meio-campo sofreu um pouco do Botafogo, porque existia um desgaste. O Gregor não, porque quase não atuou na final, foi expulso, mas o Marlon Freitas estava bem desgastado, o Almada também não fez um bom jogo e estava desgastado. E isso refletiu no rendimento do Botafogo. Mas o resultado foi o que o Botafogo veio buscar. Fica para a última rodada, sim, mas acho que o Botafogo tem grandes possibilidades, até porque joga em casa, precisa só do empate, né, de um ponto para conseguir consolidar esse título. Tem um time para isso. Foi desgastante essa última semana e meia, porque veja, ele enfrentou Palmeiras, jogo decisivo. Ele foi à final da Libertadores e ele pegou o Inter hoje aqui, melhor time do segundo turno, um time forte que está organizado. Então, acho que o Botafogo está no caminho para consolidar, eu acho que a sua conquista no final de semana. Está em aberto, tá, porque o Estevão, com a sua capacidade, fez aquele golaço de falta e virou o jogo contra o Cruzeiro. Mas vimos um grande jogo aqui, meus amigos. Um jogo de muita qualidade, de um Inter que promete para o ano que vem, já fez um bom segundo turno, mas promete o ano que vem, só precisa, acho que, qualificar um pouquinho mais o seu elenco, para que tenha mais opções o Roger. E o Botafogo, que está no seu caminho para, no final da temporada, conseguir, de repente, conquistar o seu segundo título e com uma perspectiva, né, de um intercontinental, de uma nova competição daqui a uma semana no Catar, para, de repente, buscar um terceiro, e seria, daí, de repente, o ano dos sonhos de todo botafoguense. Sem Mas, dúvida. Diniz, como não- você vê aí, obviamente, vai ter emoção até o fim. Sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando aqui, conversando com o Alex, enquanto a gente assistiu o jogo, o ano que vem promete, porque são vários times com cara de que vão estar melhor ainda, né, na próxima temporada, além daqueles que já estão muito bem nesse momento e já disputando grandes coisas em 2024. Então, 2025 tende a ser um ano com mais gente ainda brigando por todos os campeonatos aí. Então, vai ser muito bom. E aí teve uma pessoa aqui na nossa hashtag Troca de Passe que tentou me pegar, né, com aqueles trocadilhos. Tentou. Então, eu vou dar só o sobrenome, né, para não complicar. Ladim. É o sobrenome. De ladinho. Ó, o LED bom. Certeza que tem a ver com o LED isso aí, cara. Mas a mensagem é interessante. Por isso que eu tô lendo. Ele caprichou no conteúdo da mensagem para te fisgar. Exatamente. Porque o Campeonato Brasileiro, ele é meio maluco mesmo, né? E aqui a pessoa diz o seguinte, olha, o Palmeiras tem uma campanha melhor do que a do Botafogo, melhor do que a do ano passado, né? Quando foi campeão, e não é campeão nessa temporada. Não vence os times do G4, perde muitos gols. Mas chega no fim do campeonato, só 3 pontos do Botafogo. Que campeonato doido que a gente tem É que por no aqui, ano né? passado também foi a segunda pior marca dos pontos corridos, com 38 rodadas. Com 70 a pontos. pontuação do Palmeiras, Pois é, mas vejam que o Palmeiras já superou a pontuação do ano passado e ainda assim corre um grande risco de não levar esse ano, porque tem um time com uma campanha melhor, né, amigos? O nosso Brasileirão, ele O nosso Brasileirão tá ficando meio de ladinho. ele é diferente, né? Não, é diferente. Porque são times regulares, eles podem não ser brilhantes, eles mantêm. É óbvio, vou falar o óbvio, mas eles mantêm uma regularidade que no final das contas deixa eles ali no meio da conquista, no meio na briga. Pensa no Flamengo. Se o Flamengo não tivesse perdido o Fla-Flu, não tô com a tabela aqui na cabeça, o Flamengo estaria muito perto também da briga.
O Flamengo estaria perdeu o com Fla-Flu. 72 pontos, Lédio. O Botafogo hoje tem 76. Ele teria que ter vencido o Fla-Flu e vencido o Fortaleza. Ele estaria na briga. A Exatamente. diferença, 2 jogos. Se o Flamengo tivesse feito mais 4 pontos, ele estaria na briga exatamente nesse ponto. E o Flamengo que está invicto a 11 jogos. Então é um campeonato de muita regularidade, como qualquer campeonato de liga, de pontos corridos. Mas no Brasil, isso aí eu acho que como cada vez você está tendo mais investimento, mais time forte, essa disputa fica sempre mais aberta. Eu acho que dificilmente nos próximos anos você vai ver um time disparar totalmente. Há quanto tempo você não vê um time disparar como foi o Flamengo do Jesus O em Botafogo 2019? do ano passado, né? Foi 5 anos. Disparou, mas depois retrocedeu. perdeu. Né? Ele disparou. Ali foi uma coisa também meio fora do comum, né? Que aquela disparada que o Botafogo jogava bem. Mesmo vários jogos que o Botafogo deixou de ganhar, ele não jogou mal. E foi sucumbindo depois à ansiedade, enfim. Aí é outra história. O torcedor do Botafogo não quer que a gente lembre essa história que quer que fique em 2024. Mas eu acho que a gente está tendo um grande campeonato. Um grande campeonato. Mas, volto a dizer, está aberto. Mas o grande campeonato, o grande time do campeonato, para mim, é o Botafogo. Diniz, Arthur Jorge já começou a falar. Estamos liberados? Liberados, meus amigos. Obrigado pela presença de vocês aqui no Troca. Vamos ouvir o técnico campeão da Libertadores, Arthur Jorge. Fale, vocês ouvem e veem aqui no Neste momento, Troca. tendo em conta aquilo que era estas 2 finais de Campeonato Brasileiro que tinha, há a sensação de sentimento de dever cumprido. Hoje fizemos aqui um jogo, uma vitória, melhor dizendo, muito importante. O jogo não foi tão conseguido como aquilo que seria mais próximo da nossa realidade, mas acho que todo o contexto pode justificar isso. Para nós era importante hoje somar aqui 3 pontos, ganhamos de uma forma bem feita por parte dos jogadores que trabalharam imenso para conseguirem este resultado. Portanto, mais uma vez satisfeito e de facto falta um pequeno passo para conseguirmos chegar onde queremos também. Professor, boa noite. Júlia Camacho da Botafogo TV. O time acabou de ser campeão da América e hoje consegue uma vitória num estádio onde o Inter só tinha perdido uma única vez no Campeonato Brasileiro. Então, no caso, segunda derrota hoje. Mas queria que você falasse o quanto isso é importante, claro, para o jogo de domingo, valendo o título brasileiro. Este Inter é uma equipa muito boa, este Inter é uma equipa muito difícil de bater. E a verdade é que teve até a jornada anterior também a ser um candidato ao título. E fizeram aquilo que tem sido também próximo do que têm feito também. Nós fomos eficazes, é verdade, não tivemos um volume de jogo ofensivo muito grande, fomos uma equipa que procurou, acima de tudo, controlar o jogo, depois do gol cedo, controlar exatamente esse mesmo jogo, ter momentos de bom comportamento defensivo, tentar atacar quando era possível. Mas acho que o contexto hoje era difícil de fazer muito mais do que isso. O importante hoje era a vitória, sem dúvida nenhuma, para que nós pudéssemos continuar e depender de nós próprios e naquilo que é um grande objetivo que temos, porque, como eu disse, quando ganhamos a Libertadores, eu disse que isso não ia fazer com que a nossa missão ficasse por ali. Trabalhamos imenso por este campeonato, falta apenas um jogo, precisamos de um ponto, temos um jogo em casa, seguramente com um estádio cheio, com toda a nossa torcida. Acho que é um ótimo momento e local para conseguirmos a consagração. Sendo que eu disse também aos jogadores hoje, foi um jogo de campeões. Isto é um jogo de campeões, um jogo que dá títulos. E por isso a minha satisfação por aquilo que hoje fizeram em campo. Boa noite, Arthur Giba Pérez do GE. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa logística toda dessa loucura que o Botafogo está vivendo, né? Que vai sair agora, vai para Santa Catarina, pega o voo, e de domingo tem jogo, jogou no sábado, enfim, e no domingo mesmo viaja para Doha para jogar o Intercontinental. Você já viveu alguma coisa parecida com isso? O que você pensa sobre essa loucura que é? Não, esta é a realidade daquilo que tem sido o Campeonato Brasileiro e todas as competições que estão também, ou que nós estamos em competição. A verdade é que acho que não tivemos em casa quase ainda. Saímos para São Paulo para o jogo de Palmeiras na segunda-feira. Andámos em viagem, andámos quase que em Botafogo no Tour para poder dar resposta, mas percebam também que isso valoriza ainda mais aquilo que temos feito. Ou seja, toda esta caminhada e tudo aquilo que nós temos feito, temos tido uma equipa que tem sido muito consistente e, acima de tudo, a conseguir ganhar. Ganhamos em São Paulo contra o Palmeiras, ganhamos a Libertadores, ganhamos hoje aqui outra vez. Temos jogo domingo para poder fechar as contas do título.
viajámos imediatamente a seguir nessa noite para Doha, portanto, para jogarmos no dia 11. É uma loucura quando pensamos nisto de uma forma em que os jogadores não têm tempo de recuperação, não têm tempo de grandes pausas, portanto é continuado, e por isso que eu mais valor dou aos jogadores por aquilo que temos feito. Temos trabalhado imenso também naquilo que é o nosso departamento de recuperação, que é extremamente importante, e aqui no Campeonato Brasileiro tem um papel fundamental para que nós possamos ter os jogadores sempre aptos e capazes de ter performance. Mas é isto, é também o preço de quem quer andar no topo e quem quer andar a jogar por títulos e a estar na elite. Portanto, é o preço que nós pagamos, estamos dispostos a ele, estamos a dar tudo para poder com que valha a pena aquilo e os sacrifícios que temos tido, e isso valerá a pena se nós conseguirmos, como conseguimos a Libertadores e conseguir agora o título brasileiro. Seguramente que tudo isto fica para trás e passa a ser história, e aquilo que fica no registro é a conquista dos 2 títulos que nós procuramos e que ambicionamos. Um já está, vamos em busca do próximo no domingo. Arthur, boa noite. Queria que você falasse sobre o gol de hoje, uma jogada ensaiada, se você sinalizou isso naquele momento, não consegui acompanhar, acho que ninguém conseguiu ver isso, porque isso já aconteceu em outros momentos do Campeonato Brasileiro, da temporada, queria que você falasse sobre isso, e também a finalização de Savarino, que foi um golaço, e ele tem feito alguns bons gols, né, bonitos gols. Queria que você avaliasse esse jogador a partir dessa questão dele de finalização, se você considera ele um dos melhores finalizadores. Vocês não conseguiam ver porque isto foi definido no vestiário, portanto tudo aquilo que nós vamos para dentro de campo já está previamente definido. E ontem, e por isso a satisfação dos jogadores, porque ontem trabalharam nesse sentido. O João Cardoso, que é o responsável pelas bolas paradas no Botafogo, trabalhou com eles insistentemente este lance. Fizemos mais um golo de uma jogada combinada em termos de bolas paradas. Também se ganha jogos assim, portanto é por isso que todos os detalhes contam, tudo é importante, tudo aquilo que é. E quando temos este volume de jogos e este pouco tempo de recuperação também, e este pouco tempo de treino ou de trabalho, é importante que o detalhe esteja sempre presente, e os jogadores hoje executaram muito bem. Também acertámos bem o pontapé do Savarino para poder finalizar. É de facto um jogador, e por isso escolhido para aquele momento, porque é um jogador diferenciado naquilo que é a sua capacidade de finalização, mas toda a gente trabalhou muito bem, desde o Tiago, o primeiro passo para o Alex, a devolução, a bola cruzada do Tiago outra vez para a finalização, conforme tínhamos preparado, conforme tínhamos desenhado, saiu tudo na perfeição, perfeito. 3 pontos que acaba esse lance por nos dar hoje aqui também. Boa tarde, antes de mais, Pedro Sá Guerra, RTP Portugal. Para já queria lhe dar os parabéns, e em nome de toda a nação portuguesa, o orgulho que nós sentimos pelo seu trabalho aqui no Brasil. Gostava de lhe perguntar, já conquistou a Libertadores, está muito perto de conquistar o Brasileirão, vai agora partir, de certeza que vai passar no Natal a Portugal, já tem as molduras prontas para pôr as faixas de campeão? Essa é uma questão. Segunda, eu tenho falado com muitos brasileiros e sobretudo adeptos do Botafogo, que me dizem uma coisa muito simples, é que o Botafogo agora tem um pai que trata os jogadores como deve ser e que incute uma mentalidade que nunca viram no clube. E gostava que falasse sobre isso. Obrigado. Sim, vou passar o Natal a Portugal, se tudo correr conforme planeado. Tem sido, de facto, uma campanha e uma aventura para mim e diretamente para Portugal. Aquilo que tem sido este trajeto que tenho feito no Botafogo tem sido uma jornada incrível, onde estamos, de facto, a fazer muita coisa bem feita. Obviamente que aquilo que hoje é reconhecimento tem muito a ver com aquilo que é resultados. Todos nós sabemos que as coisas funcionam desta forma. Mas há, desde sempre, que vocês foram percebendo, uma grande empatia naquilo que é a ligação que nós temos, nós, a equipa técnica e todos os jogadores. Criamos um grupo de trabalho muito fechado, muito unido, muito capaz de poder ter um objetivo comum, onde sempre foi o Botafogo a prioridade, sempre foi a equipa a prioridade, sempre foi os títulos coletivos a prioridade. E isso faz-se através daquilo que é
a honestidade, a qualidade de trabalho, a exigência, a responsabilidade, os momentos de lazer também que acabamos por ter e que aí somos todos iguais. São tudo momentos que nós conseguimos fazer com que o tempo que nós temos de convivência e de trabalho faça com que haja um fio que nos une, que nos liga. E esse fio é o fio daquilo que é a ambição que todos nós partilhamos. Portanto, esta questão da mentalidade faz parte também do trabalho que é necessário incutir e poder criar, só que isto também só consegue ser possível quando há resultados, quando nós conseguimos ter resultados que, de facto, possam fazer com que tudo isto tenha um sentido. E, felizmente, para nós tem sido uma época de sentido único, de ganhar, ganhar e continuar a ganhar, e portanto nós não podemos nesta altura baixar a guarda. Sabemos que temos tido um rival e o Abel, o Palmeiras, têm feito também uma época extraordinária em termos de campeonato e têm feito com que todo este campeonato de 2024, o Brasileirão, tenha um valor acrescido, porque não tem sido nada fácil, tem sido uma luta constante. E dessa forma poder ainda mais valorizar aquilo que é o trabalho que temos feito e esperar que possamos, como disse, coroar em casa, no Nilton Santos, no próximo domingo, este título que tanto ambicionamos.